Pronto. E aí, quando o pessoal for chegando, eu vou. Eles veem aí o que perderam. Então vou mostrar o negócio, a questão da porta, né? E aí vou até falar, vou repetir aqui de novo, só para isso daqui ficar gravado, né? De que a questão de uma parte da porta fazer de uma porta ou então de um outro componente, ele estar numa layer, vou até colocar na parte de layer, na cor de layer aqui, ele está considerado numa layer, mas você colocou ele na layer, mas ele ainda não faz parte. Por exemplo, eu vou desativar a cor aqui de novo, eu vou selecionar esse daqui e vou pedir para colocar na layer de laje, só como exemplo. E vou adicionar aqui. Eu pedi para adicionar na lei de laje, né? Só que na hora que eu vim aqui na parte de color by tag, vocês podem ver aqui que mesmo tendo adicionado o bloco na layer de laje, ela ainda continua como porta-janela. E isso daí é um erro que acontece no SketchUp, é um problema do programa. E aí, para você corrigir, você tem que entrar dentro do grupo do, do seu objeto, no caso que seria a porta, eu estaria entrando aqui dentro dele. E aí, entrando aqui dentro dele, eu teria que selecionar, no caso aqui tem mais dois grupos, né? Então eu teria que entrar dentro desse grupo, selecionar ele todo, selecionei o grupo da porta, e aí eu coloco para adicionar a tag atual. Depois eu entraria dentro do grupo da maçaneta, selecionaria toda ela e aplicaria a tag atual também. Isso geralmente acontece mais, porque tem vezes que não acontece, tem vezes que acontece. Mas geralmente acontece bastante nesse caso aqui nosso, que a gente tem um grupo dentro de outro grupo. E aí, para você consertar, o único jeito de você fazer isso é você entrar e ir adicionando, né, manualmente. Vocês podem ver que agora que a porta ficou na coloração que deveria ser da layer dela, né? E nesse caso que eu quis colocar na layer de laje de telhado. E aí, esse que é o probleminha, né? Mas é bem tranquilo de resolver e não interfere tanto, né? Não é algo tão, assim, tão difícil de resolver. É, então, depois desse probleminha, mais alguém tem mais alguma dúvida? Então a gente começa, se não tiver, a gente já começa a gente termina o telhado e a gente começa a fazer desculpa, eu sempre esqueço, a bancada da nossa cozinha. Se não tiver mais nenhuma dúvida. Ô, Vitor, o meu chão do banheiro, ele tá, tipo, dando um delayzinho com o chão do lado de fora. E isso também tem muita gente que teve problema com isso. Vou estar explicando aqui. Vou desativar só essa. Minha internet tá um pouco ruim, tá travando um pouco, mas eu vou, na hora que destravar aqui, eu vou explicar. Isso acontece porque você fez um chão novo aqui em cima, certo? E aí ficou o chão de baixo. Eu vou estar desativando a layer de paredes. Vocês podem ver aqui, você pode ver aqui que no meu caso aqui, o que que eu fiz? Eu entrei da, dentro do grupo da base, e no grupo da base eu fiz um retângulo aqui. Logo, o que está pintado aqui é a base. E como é o mesmo nível daqui de fora, né? Você aplicou a textura aqui de fora e provavelmente isso aqui pegou em toda a sua casa aqui no chão de baixo, certo? E aí, depois você provavelmente veio aqui em cima, saindo aqui fora do grupo, e aí você criou um retângulo aqui dentro para poder estar fechando o chão, que nem eu fiz agora aqui. E só de nem aplicando textura, né, tá dando esse probleminha aqui, ó, né? Já tá vendo aqui da textura. E aí, para você corrigir isso, você teria que fazer o recorte da textura do banheiro dentro da base. Né? Em vez de fazer um novo retângulo aqui, você fazeria desse jeito aqui, ó. Antes de começar, deu para entender? O que eu falei agora? Acho que eu falei um pouco rápido demais essa parte. Deu para entender. Que aí para você consertar isso, a única coisa que você teria que fazer eu vou estar apagando aqui esse chão aqui, só para demonstrando mais fácil. Como que seria, né? Hoje o programa tá que tá.
E eu vou estar apagando aqui, vou estar fazendo as minhas modificações aqui para mostrar. No caso aqui, olha, ele tá com uma linha aqui que nem é daqui, que já é do que eu criei, né? Eu vou estar apagando aqui também, só para estar demonstrando. E eu tô apagando, mas tá ficando azul porque é erro de carregamento. Minha internet tá muito ruim. E aí ele não tá mostrando como se eu tivesse apagado. Mas aqui já tá apagado. Seria até passar. Vou passar um negócio em cima. Ele apaga. Mas seria no caso, né? Você tem aqui essas linhas que eu terminei de apagar aqui. Tá dando esses conflitos, mas alguma hora vai. Cadê apagando? Vou tentar consertar isso daqui o mais rápido possível. Isso acontece daqui demais agora. Quando o programa já tá no final dele, assim, ele começa a dar esses erros que tira a gente do sério. Então, seria assim, né? Quando você tivesse desativado a sua parte de paredes, seria como se isso daqui tivesse tudo pintado. E aí, o que que você vai fazer? Você vai deixar a layer de parede ativadas, só que aí você vai vir aqui em cima, bem em cima do seu banheiro, e vai clicar duas vezes no chão dele para você abrir a edição da base. Tanto é que aqui você pode ver que o resto que não é da base ficou acinzentado. E você vai pegar a ferramenta retângulo e você vai usar as paredes de referência. Você pega uma extremidade bem aqui embaixo, ali, a extremidade de geometria ativa, e vai arrastar até aqui. Não parece que fez nada, mas criou um novo retângulo ali. E aí agora que pertence à base, né? E agora só falta você pegar a textura que você quer e aplicar no local e fica sem nenhum erro, né? Não vai dar nenhuma conflitância. Desde que você tenha apagado, né, a base antiga que estava antes. Beleza? Beleza. Então, acho que de dúvidas é isso, né? Se ninguém mais tiver. Então, a gente passa para terminar o telhado. É bem simples, não é algo muito difícil. E a gente depois para a parte da cozinha. Só desativar o que eu não preciso aqui por enquanto, para não pesar, porque a internet hoje tá. Vou desativar a base, a parede, vou deixar só a laje de telhado. Que é o que a gente vai deixar. Eu vou deixar essa laje aqui. Na verdade, as paredes também. A base a gente não precisa. Nesse instante, né? Para a gente poder fazer o telhado, ele é bem simples. A gente começa pegando uma área de um retângulo de onde seria encaixado o nosso telhado. No caso, é toda essa área aqui, ó, né? E toda essa área aqui mais o beiral. No Na planta, né, no PDF, a gente tem essa medida. Então, eu vou até estar pegando ela aqui agora, porque é um modelo de cos. E aí a gente pega essa medida e faz esse retângulo primeiramente. Bom, que vocês podem estar vendo aqui também junto, né? Caso vocês não estejam com ele aberto. Ele é um telhado de 14,60 por 7,75, ok? Então a gente vai vir e com 80, né, para fora, né? Vocês podem ver aqui, ó, aqui seria o tracejeado de onde está a nossa edificação em si, e os três pilares. São 80 centímetros para fora depois dos pilares. Então dando 14,60 por 7,75. Vou voltar aqui e a gente vai fazer esse retângulo aqui. Novamente, né, aquela coisa simples de você pegar o retângulo, escolher um ponto inicial. Pode ser qualquer um aqui nesse caso, não tem importância ser na origem ou não. E a gente estica ele aqui e dá essa medida de. Já me esqueci, 14,60 por 7,75. Então, 14,6,7,75. E dá um Enter. Vamos saindo. Peraí. Ah.
Desculpa, não tava com os números ativados. 14,6 por 7,75 e dá um Enter. Esse aqui é a cobertura do nosso telhado. E a gente já começa, como sempre, clicando com o botão direito em cima dele e pedindo para inverter faces para a face branca sempre ficar para fora. E aí a gente vai estar fazendo aqui, novamente, como se fosse uma... Pode falar. Desculpa interromper, Vitor, mas qual que é a medida mesmo, por favor? Eu boiei aqui. É 14,60 por 7,75. Vai mandar no chat. E aí fica registrado. Ok. No chat saiu errado. Peraí que eu vou dar de novo. 14,6. 7,75. E aí, agora a gente teria que fazer esse mesmo desenho aqui, ó. Dessas linhas, que seriam as linhas de divisórias de água aqui. Vocês olhando aqui por cima, né? Você teria essas 4 águas do telhado, com as inclinações de 30%. E tendo uma altura total, né, de 1,16, 16,25 metros. Aqui ficou bem... eu coloquei o tamanho total, mas eu poderia ter colocado só 1,16. E então, né, a gente tem que desenhar, primeiramente, só sem dar nenhuma altura, né, só como se fosse uma ponta baixa, as linhas aqui. E como que a gente vai fazer isso? A gente precisa de 2 triângulos, né? E como, né, assim, de se esperar, aqui são um ângulo de 45 graus. Para a gente fazer esse triângulo, então, nós vamos pegar a linha e vamos criar uma linha que seja maior do que a metade desse comprimento aqui de 7,75. Porque aí, na hora que a gente rotacionar a linha, né? Vamos dizer que a gente cria uma linha nessa direção e rotacione ela 45 graus para cá, e fazer a mesma coisa com o outro lado, a gente vai ter aqui uma formação de um triângulo com uma rebarba. E aí, só apagar a rebarba e você tem o triângulo criado aqui. Assim falando, parece um pouco esquisito, mas é bem simples. A gente vai pegar aqui um tamanho qualquer, vou estar fazendo bem, vou estar fazendo do lado aqui. Pegar de referência essa extremidade, você passa o mouse em cima e arrasta para o lado, vocês podem ver que fica uma linha tracejada de vermelho. Pra você saber que você ainda está na mesma guia, né? Não está saindo, não tem uma diferença entre as duas. Dá um clique, puxa para cima, na direção do eixo verde, para ter certeza que está no eixo verde, né? Vocês podem estar clicando na seta que aponta para a esquerda e não precisa ter um tamanho, pode ser um tamanho qualquer, não precisa ser exato. No caso, eu vou querer esse tamanho aqui. Não, né? Você pode só fazer maior, menor, desde que seja um pouquinho maior do que a metade desse tamanho aqui, né? Já serve. O resto a gente apaga, o que não sobrar. Depois disso, nós pegamos essa linha e vamos rotacionar ela com a ferramenta rotar. Nada demais. A gente vem aqui, junto com o mover, pega o rotar, e aí a gente tem que selecionar um ponto dessa linha de extremidade para ser o centro de giro da nossa linha. No caso, como a gente está pegando este ponto aqui, eu vou estar escolhendo aqui mesmo. E aí eu arrasto o mouse até o final dele aqui, para a gente estar tendo esse giro para o centro. Depois disso é só você digitar o ângulo que você quer. No caso, a gente quer uma inclinação de 45 graus, então eu vou digitar 45, ele já vai entender que é graus, por a gente estar na ferramenta rotar, e dá um Enter. E aí, vocês podem falar, mas você girou para o lado errado, né? Se fosse para esse lugar. Não tem importância, porque essa linha aqui, ela vai servir tanto para este lado, quanto para este lado. E depois a gente vai usar a ferramenta a ferramenta escala, para estar espelhando ela e estar colocando nesses outros dois lados, certo? Acho que é tranquilo de entender, né? Não, eu repito. Mas, então a gente vai pegar a ferramenta mover, vai selecionar um ponto dela. Se eu quero colocar nesse ponto, eu vou estar selecionando essa extremidade. E eu vou copiar a linha, clicando Ctrl, né? Eu ainda quero essa linha de base. Eu vim aqui e vou clicar nessa extremidade aqui. Coloquei a linha. Posso tirar dessa seleção. E aí eu vou selecionar a mesma linha de novo. E fazer o mesmo processo de copiar.
Só que dessa vez na extremidade de cima. Dou um Ctrl e arrasto aqui pro lado. E agora, eu não precisar criar outra linha, eu vou usar a ferramenta do Scala, né, para estar espelhando essa linha e colocando do outro lado. É o mesmo processo que a gente teria feito, que a gente fez, né, para espelhar a maçaneta. A gente vai pegar, selecionar, procurar a ferramenta Scala que fica aqui junto com o mover, clica em Scala, e aí segura o ponto que você quer que seja o ponto de espelhamento. No caso, eu quero que ela espelhe nesse sentido, então vou pegar esse ponto e vou arrastar para o outro lado até ele virar aqui e dar uma pequena travada, indicando que ele está do mesmo tamanho do que o original, né? Você sente no mouse essa pequena travada. Dá um Enter, você já está com sua linha espelhada. Agora é só fazer o mesmo processo de mover ela, copiando, para as extremidades. E aí vocês podem ver ali que a gente já criou o nosso retângulozinho ali, sobrando só algumas rebarbas. Tô colocando aqui. Beleza, pessoal? É muito difícil. E aí, a gente vai vir depois com os dois triângulos prontos, a gente pode apagar essas rebarbas aqui, clicando com a ferramenta borracha, selecionando e dando delete. Para terminar, né, o nosso desenho, basta só a gente pegar uma ferramenta linha, clicar numa extremidade de um triângulo até a outra. A gente já tem aí a nossa formação das nossas águas, ok? Basta agora dar só altura. E aí, para dar altura, tem dois processos. Um processo seria o processo onde a gente teria que fazer um cálculo de ângulo aqui de uma inclinação de água de 30%, que é da telha, e aí já envolveria a parte da matéria mesmo, né? Isso, se eu não me engano, eu até explico na apostila. De que você criaria um retângulo aqui, porque a inclinação de 30%, né? Ela seria basicamente para cada 1 metro, vou estar fazendo aqui esse triângulozinho, né? A cada 1 metro que a gente anda para frente, a gente sobe 30 centímetros, né? E aí o telhado seguiria esse desenho aqui, né? Até chegar ao topo. Mas como a gente tá trabalhando com a planta que já tem essas medidas, e geralmente, né, o projeto, ele já, você faz um projeto à mão no AutoCAD, faz todas as medidas, né, todos os cálculos. Antes de, antes de vir para o 3D, eu não vejo necessidade de estar explicando o método mais difícil, a não ser que vocês queiram. Aí vocês querem que eu só ensine o método mais fácil, que geralmente é o que usa, porque você já tem a altura do telhado, ou vocês querem que explique esse método mais manual de criação? E fica com vocês, conta de vocês. No caso, explicaria os dois. Só um. Então, vou estar explicando o método mais simples. E aí, se depois vocês tiverem curiosidade, vocês me falam, né? Na hora que eu terminar o método mais simples, vocês me falam, se vocês querem ver o mais difícil. Ou então, se vocês quiserem ver depois, na videoaula, na vídeo gravado do YouTube, sem ser dessa videoaula, né? Eu explico esse método menos prático de se fazer. Que o método prático aqui de a gente fazer é a gente levantar essa linha aqui do meio para cima, sem quando vocês podem ver aqui que a gente não criou nenhum grupo, né? Então, nesse retângulo de baixo. Então, tudo que a gente fizer nele vai interferir no desenho, na face de baixo. Inclusive, subir para cima. Vocês podem ver, olha, que eu crio novas faces na hora. Desculpa, na hora que eu faço isso, olha, eu tô criando o telhado aqui da altura que eu quero. Isso justamente por conta de essa linha estar grudada no plano, né? Vocês podem ver que inclusive aqui embaixo fica oco. Peraí.
Assim também dá pra ver, olha, que fica oco, né? Que a gente tá puxando o plano pra cima e distorcendo ele. Pra fazer isso, é super simples. A gente tem só que pegar esta linha aqui, do meio, usar a ferramenta mover, clicar em qualquer ponto dela, não importa. A gente clica na setinha pra cima pra travar no eixo azul. E agora a gente só dá o tamanho dessa linha que a gente quer mover pra cima, né? E no caso é 1,16 e 25, mas quem quiser colocar só 1,16 pode ser, porque a gente não tem essa medida exata, né? Quando a gente tem essas. Aqui é mais para você ficar com uns 30% exatos, né? Uma diminuição disso só vai deixar com uma inclinação menor, então não tem importância. A gente está aqui com o telhado. Vou mandar medida aqui, chat também. E aí, nosso telhado já está praticamente pronto. Porque nesse caso aqui, ele é um telhado mais de representação. Se a gente estivesse trabalhando no programa baixado, a gente tem plugins que eles fazem os telhados com todas as suas amarrações e é partes de um telhado mesmo, né? Só que como é, porque esses plugins eles criam essas amarrações de telhado pra gente, a gente precisa estar desenhando manualmente. No caso do online, para a gente fazer um telhado que imitaria o real, a gente teria que desenhar peça por peça do telhado aqui à mão. E gastaria muito tempo e não fazeria. E no final não acrescentaria muita coisa ao curso, a esse curso, né? Realmente por ser um curso básico. E que você só ia gastar tempo de algo que nem ficaria aparente do lado de fora da sua edificação. Que a gente está julgando aqui, né? Porque no caso aqui a gente está trabalhando com algo mais relacionado ao design gráfico da arquitetura e tudo mais, né? Mas quem tiver o programa baixado e tiver curiosidade de ver como que faz no baixado, né? Vocês podem estar pesquisando, eu vou estar mandando no chat, vocês pesquisam no YouTube 1001 Bit Tools criação de telhado. É um plugin. Você está adicionando ao seu programa para quem tiver versão baixada. Isso tem vários tutoriais legais na internet que ensinam como que faz. Mas no nosso caso aqui, como é só uma representação, a gente vai estar só fechando essa face daqui de baixo. A gente vai vir aqui e criar um retângulo, né? A gente vai virar aqui, clicar na ferramenta retângulo, selecionar uma extremidade e ir até a outra clicando aqui. Já ficou com a face branca para baixo, que isso é bom, porque seria o nosso telhado aqui, né? Da parte de baixo. E aí basta criar um grupo e dar uma textura. Beleza? A gente vai pegar, selecionar tudo, dar um botão direito, criar grupo. Em seguida eu vou vir aqui nas opções de tinta e escolher uma textura de telhado que mais me agrade. No caso, essa daqui foi a que mais me agradou no programa. E aí você só tem que tomar cuidado que esses 30% eles são para telhas desse tipo aqui, né? Do tipo... Esqueci o nome correto dessa telha. Do tipo colonial, vou falar tipo colonial, não é esse o nome exato dela, né? E aí, as telhas que estão aqui no programa, né? Elas ainda obedecem esses 30% de caimento. Isso aí isso aí já é mais na parte, né, da área mesmo da projeção do projeto. Mas quem estiver fazendo, né, isso daí tem que tomar cuidado, porque caso você queira usar uma telha completamente diferente, você teria que você teria que pesquisar qual que é a inclinação máxima e mínima dessa telha para ela estar escorrendo a água e aí fazendo cálculo, né? Não é um cálculo difícil, né? A gente pode tanto estar fazendo uma regrinha de 3, né? De 1 metro, é só fazer uma regrinha de 3. Vamos dizer que um telhado tivesse 25%, né, de decaimento de telha, né?
Então a gente teria para 1 metro a gente tem 25 centímetros. Então para x metros que a gente mediria, né, o tamanho total dessa lateral aqui dela, né, da menor, para x. E aí você acharia o tamanho do seu telhado. Não é algo assim de outro mundo. É bem simples. Isso é mais por título de curiosidade. Ah, e aqui acabou aplicando na parte de baixo. Eu não acho interessante, né? A gente pode colocar uma cor branca, então alguma outra tintura aí que vocês queiram do telhado de fora. Inclusive, eu gosto de aplicar um cinza, porque o cinza ele vai aparecer melhor na hora de você fazer as imagens do que o branco. E aí, aqui no mais, você já poderia partir para a criação do seu. Já colocar ali e falar que tá pronto. Né? Mas como esse telhado ele acaba por não ter uma face aqui muito bonitinha, né? É só um triângulo chapado. A gente faz tipo envolve ele com o que seria uma calha, que nesse caso aqui vai ser só um retângulo. Mas quem quiser procurar calhas na Treasury House e fazer um telhado mais detalhado, vocês podem procurar aqui, vocês vão achar várias calhas assim, super interessantes. E, e aí vocês vão só encaixando no seu telhado, né? Eu vou estar pesquisando aqui. Mas como no caso aqui a gente não está querendo pesar muito o telhado, né? Porque, querendo ou não, esse aqui tem muitos detalhes. Não seria interessante. Tá aqui, ó. Você tem aqui uma calha completa, você tem dos mais diversos de perfil de alumínio, dos mais diversos tipos aí que você pode estar usando. Mas no nosso caso aqui, como a gente quer uma representação mais simples, a gente vai estar puxando um retângulo aqui para fora de pouca espessura. A gente vai começar entrando novamente aqui no. A gente vai estar entrando. Nem entrando. Vocês podem estar criando um novo retângulo aqui embaixo, da extremidade, fora do grupo, que a gente já tinha um grupo, né? E aí, com esse retângulo, a gente vai usar a ferramenta equidistância, que é aquela para você colocar algo tanto para dentro, né? Criar linhas tanto para dentro quanto para fora. No nosso caso, a gente vai estar criando para fora. Então, eu vou arredar para trás aqui e vou dar ponto 15 centímetros de calha, não é muito, né? E aí, o meio aqui, ó, que tá dando esse erro de textura, a gente pode clicar e apagar. Eu não puxei direto porque eu quero criar um novo grupo com essa calha que foi criada aqui para facilitar na hora da pintura, ok? Então a gente vai selecionar tudo isso daqui. Clicando Shift, a gente segura no telhado para ele ser desselecionado. Clica com o botão direito e clica em criar grupo. Com o grupo da calha criado, a gente pode dar 2 cliques aqui dentro para estar editando esse grupo da calha. E aí a gente vai colocar um tamanho nele. Alguma dúvida até aqui? Acho que não. Então, continuando. Eu fiquei com uma dúvida. Eu acho que é bem avulso assim, mas teria como, tipo, fazer uma parede curva? Seria o mesmo processo de estar fazendo uma parede normal ou você só faria? Ah, Porque tem como fazer, só que é um processo mais complicado de criação. Eu vou estar te mostrando aqui. Só eu, eu posso só terminar não, aqui o. não precisa mostrar nessa aula, não. Acho que vai tomar tempo também e É, a gente pode estar. hum, É. porque aqui tipo assim, é um pouquinho mais difícil de você estar fazendo uma parede curva, porque você não consegue utilizar a ferramenta empurrar e puxar. Você tem que fazer todas as 4 faces dela, sabe? Mas isso daí, no final da aula, então, se sobrar tempo, eu mostro pra você, que é bem simples, não é algo muito difícil, não. Só dá um pouquinho mais de trabalho, porque o SketchUp não tem ferramenta nativa para fazer o empurrar e puxar em coisas curvas, né? Só em coisas planas. Então teria que ser algo mais manual. E aí eu ensino pra você no final da aula, se sobrar tempo. Então, voltando aqui a essa nossa calha falsa, que vai ser só um retângulozinho, a gente pode estar só puxando ela aqui para cima. Ponto 10, sendo ponto 1.
e aí vindo na parte de baixo dela e dando mais um ponto 1 para baixo, para dar um acabamento melhor pro nosso telhado. E aí a gente pode sair desse grupo e aplicar a textura do lado de fora, né? Seria a gente vir aqui na aba de texturas e só aplicar uma textura de alumínio qualquer que vocês achem interessante. No caso, eu vou pegar essa daqui, vou clicar e como é um grupo, vai aplicar nela toda. Depois disso, eu vou selecionar para não mover separadamente o telhado da calha. Eu vou estar selecionando os dois e criando um novo grupo. Fazendo um grupo final aí. E agora basta só a gente colocar esse telhado no lugar. Como que a gente vai fazer isso? Essa área aqui da calha, ela não é contada aqui, né? A gente não tem esse contamento, a gente não conta ela aqui nesse caso, a calha viria pro lado de fora aqui. Então, a gente vai estar pegando o último ponto do nosso telhado. A gente vai ter que acabar virando assim, de cabeça para baixo, para conseguir estar acessando esse ponto. E a gente vai pegar o mover, que é justamente esse ponto aqui, ó. Seria o nosso ponto de extremidade do grupo fora da calha. Depois disso, é só a gente arrastar com cuidado para extremidade do nosso pilar aqui. E aí, isso aqui entra um negócio interessante, porque nesse caso aqui, o programa ainda está deixando tudo transparente para a gente conseguir ver. Mas tem alguns casos que pode ser que não aconteça isso. E algo que ajuda bastante é você ligar as linhas invisíveis do seu programa. Quando você clica a letra K do seu teclado, vocês podem ver, olha, que todas as linhas que estão sendo tampadas por paredes das coisas, elas aparecem ali, olha, como se fossem uma marca d'água, por assim dizer. Se você desativar, é só dar um outro K. Isso, clicar no K novamente. Isso aí ajuda, se der tempo de passar escadas no curso, né? A gente vai ter uma parte que vai usar muito disso, né? Nem aqui agora, olha, fica muito mais fácil selecionar esse ponto e do lado de fora, né? Que a gente vai ter que selecionar ele de novo, do que se a gente estivesse entrando dentro do pilar. Mas então eu vou estar com a ferramenta aqui ativada para dar só arrumar o telhado, porque ele ainda está deslocado, né? A gente colocou ele aqui no ponto, só que a gente tem que dar 80 para frente e 80 para lateral, que a gente vai fazer com o mover também. A gente vai só pegar o mover e aí a gente vai pegar no mesmo ponto que a gente tinha mexido. Nesse caso seria aqui, ó, por isso que o K tem que estar ativado, para você ver ele aqui. E aí a gente arrasta, a gente clica na setinha e vai para a esquerda do teclado para ficar estagnado no eixo verde e coloca ponto 8 para frente. Dá um Enter. Depois disso, no mesmo ponto, pode acabar causando um pouquinho de confusão, né? Se ficar muitas linhas aqui na frente. A gente vai estar arrastando em direção do eixo vermelho. Só clicar na setinha vermelha para travar. Também, ponto 8. E aí, nosso telhado já está centralizado. Pode até tirar o K novamente. E aí a gente já tem a nossa casa pronta, né? A gente não. Depois o mobiliário, o que falta aí agora é o término do mobiliário e depois a apresentação dela, né? Então, alguma dúvida na parte de confecção da casa? Senão a gente passa para confecção da bancada e depois da confecção da bancada, terça-feira, se todo mundo já tiver com o projeto todo mobiliado, de qualquer forma, se não tiver, eu também vou estar passando, porque é algo que consegue ser feito sem o projeto imobiliário. Que é a apresentação de projeto, como que vai ser tirada as fotos e cortes, né? Que a gente vai fazer um corte dentro da nossa edificação. Mas é tipo assim, é isso, sabe? É bem simples, é mais mobiliação, é mobiliário, e você já vai ter o seu projeto 3D pronto, né? Depois do mobiliário, se você tiver com todas as faces prontas, eu vou estar explicando nessa aula de terça-feira como que você consegue estar andando dentro dessa casa aqui de forma fácil, né? Sem ser que nem eu estou fazendo aqui agora, que eu fico preso dentro dos lugares, né? Eu tá conseguindo realmente estar andando dentro daqui. Então, acho que é isso, mas alguém tem mais alguma dúvida? Então, antes de passar para a parte?
O meu telhado só não conseguiu encaixar direitinho. Aí agora eu não sei se eu fiz alguma medida errada. Você colocou ele nessa lateral aqui, e aí depois você puxou ele os 80 os lados, que nem eu falei. Só pra saber se não ficou. O que que pode ter acontecido. Só que quando eu puxo, ele pegou e, tipo assim, não, ele faltou do outro lado. Eu tô achando que eu joguei a medida alguma coisa errada. Você pode dar uma olhada aí se ficou uma medida faltando. É só usar a fita métrica, né? Você pegar aqui um ponto ao outro. Pode ser até inclusive que da calha, não precisa ser necessariamente do telhado, né? E arrastando aqui no eixo verde, vai estar mostrando ali embaixo, o comprimento, 7,75 seria o correto. Ele tá o tamanho errado aí e tudo mais. Se você quiser, eu posso parar a apresentação aqui também. Você pode colocar o som na tela, se você quiser também. Não, eu joguei a medida errada mesmo. Deu Beleza. menor. Depois eu refaço aqui. Uhum. Não, Aí beleza. só para conferir, você colocou 80 para frente e para E trás, não é isso? sim, eu arredei 80 aqui pra frente e pra lateral, porque eu tinha colocado nesse ponto, né? Tinha colocado esse ponto do telhado aqui. Então Sim. ficou 80 a mais para esse lado e 80 a mais para trás. Então eu só arredei ele para frente e para direita, no caso. Isso tem Ah, sei. especificado no PDF da planta, Ah, sabe? tá ok. Tem aqui de 80 para 80 a partir da viga, da pilastra. Pilar, desculpa. Não, tá ok. Depois eu conserto aqui. Pode continuar. Obrigada. Nada. Então, eu vou estar só abrindo aqui, pessoal. Eu vou estar até, inclusive, tirando essa tela daqui, que agora a gente vai estar utilizando ela bastante. Na verdade, eu acho até interessante deixar. A gente vai estar deixando, a gente vai estar vendo as imagens, não da porta, mas da bancada. A gente vai estar utilizando ela aqui nessas medidas, né? Eu vou estar, desculpa, tô abrindo toda hora. Errado. A foto da nossa bancada aqui, vou estar mandando isso aqui para vocês verem. São essas aqui. Tô mandando o link para vocês estarem abrindo. Ah, a Yasmin saiu, eu nem vi. 16h39. Às 18h39. Acho que ela tava tão ruim. Mas aí vocês abrem esse link, pessoal, que a gente vai estar utilizando a medida da nossa bancada aqui, sabe? E ela tem muitos detalhes, tá? Então, acredito até pelo nosso tempo, eu não vou estar explicando, eu vou estar explicando como que faz os detalhes, mas eu não vou estar fazendo todos os detalhes. Por exemplo, você pode ver que elas têm várias gavetas. Eu fiz gavetas e portas, né? Só que pela minha conta tem duas, quatro, cinco, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 portas e gavetas, né? Juntando elas no mesmo. Então, provavelmente eu vou estar fazendo só um lado. Se for fazer as gavetas, vai ser só um lado, tá? Ou uma ou duas gavetas de um lado, para entender como que faz, mas não vou estar fazendo todas, porque eu acho que como é o mesmo processo, fica repetitivo, tá? Então, para fazer isso, eu vou estar mudando aqui para layer untagged, porque eu quero apagar tanto de paredes e bases, para não ficar pesando no meu projeto, porque a internet não tá legal. E aí a gente vai começar a pegar as medidas da é, nossa bancada, que seria da cozinha. E aí, no OneDrive, na pasta geral do curso, tem um PDF que seria. Eu vou até abrir ele aqui. Bem, eu vou estar mostrando, vocês conseguem encontrar ele lá. Tem a bancada do banheiro, tá? Então, quem quiser confeccionar a bancada do banheiro também, pode estar confeccionando. Tem todas as medidas aqui, porque ela é o mesmo processo, ela é o mesmo estilo, né? Não tem nada de diferente, né, entre uma e outra. Então, aí fica na escolha de vocês, né? Quem conseguir fazer a, a bancada da sala, consegue fazer do banheiro tranquilamente, porque a da sala é muito. A da sala, não, desculpa, da cozinha. É muito mais complexo, né? Então, chega de enrolação. Eu coloquei na tag no Tagged, porque eu não queria aparecer mais nada. Ali, inclusive, que eu já tenho uma bancada pronta, né?
E aí a gente começa fazendo, como qualquer coisa aqui, um desenho no chão do tamanho da bancada, né, do que a gente quer. Nesse caso é a bancada. Essa bancada, a gente vai estar criando primeiramente um retângulo que seja do tamanho total dessa bancada. Seria aí de 3,13 na primeira foto que eu acho que é melhor acabar deixando isso aqui mesmo, que vocês conseguem visualizar o que eu tô vendo, né? Pra vocês não ficarem perdidos. Eu vou estar fazendo um retângulo aqui, que seria esse retângulo de 3,13 por. Tem que usar uma calculadora. 3,13 por 2,1. Não, 2,1 não, desculpa. Coloquei medida errada. 6, 75. Por 2,25. Então a gente vai estar criando, né? Porque essas medidas quebradas, né? Principalmente do 3,13 é por conta da geladeira, né? Que seria do modelo que eu tinha um tamanho de geladeira padrão. A gente vai estar criando aqui esse retângulo. 3,13, vírgula, desculpa, vírgula 2,25. E dá um. Epa, desculpa. Vou fazer aqui novamente. 3,13 por 2,25. Dá um enter. Agora sim. Ele acabou ficando ao contrário, né, do que eu queria, né? Eu queria a parte mais longa para lá, então vou estar rotacionando ele. Só selecionar a ferramenta rotar, selecionar um ponto para ser de uma extremidade, arrasta até a outra e girar ela. 90 graus no caso aqui agora. Vai selecionar um ponto fora da extremidade. Pronto. 90, dá um enter. Pronto. Como de sempre, a gente vai estar invertendo também a face para ficar com a banca para cima. E agora a gente vai desenhar aqui esse tamanho dela aqui que a gente tem aqui no total, certo? A gente vai pegar. E aí, seria o mesmo processo de como se a gente estivesse fazendo uma parede. Então, ou você pode estar pegando a fita métrica e puxando para frente, medindo, ou então fazendo cópias dessa linha aqui. No meu caso, eu vou fazer uma cópia. Eu vou pegar a ferramenta mover, selecionei a linha que eu quero copiar, cliquei na extremidade e junto com o Ctrl e arrastei para o lado que eu quero que ela seja copiada. E agora eu dou só a distância, que seria 0,6, e dou um Enter. Seria essa distância aqui. Em seguida, na parte de cima, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Eu vou entrar com mover nessa linha, com Ctrl para arredar para frente, dar 1,6 e Enter. E por fim, esta maior aqui, eu vou estar copiando ela também, só que ela é um pouco maior, ela é 2,70, ela é 0,75, porque essa bancada aqui, além de servir como bancada mesmo, ela serve como local de alimentação, né? Então por isso que ela tem esses 15 centímetros a mais. Para ter certeza que está tudo certinho, a gente pode medir o tamanho aqui do meio e ver se tem 0,9. Tem 0,9. Então, o último tamanho que falta seria esse corte que faltou aqui, né? Como vocês podem ver aqui tem 2,77 esse lado. Vitor, você pode repetir as medidas lá? Ou então deixar nessa tela aí pra só conferir aqui, rapidinho. Sim. Eu mandei até inclusive o link no chat, se você quiser ver, deixar lá aberto numa aba aí pra você. Ah, tá. Obrigada, viu? Não, nada. E fica mais fácil. Aí tem todas as fotos, né? Que eu vou estar utilizando. E aí eu vou estar medindo aqui, aí nesse caso aqui, agora eu vou realmente preferir utilizar a ferramenta medir. Vou estar selecionando essa face e vou estar arrastando aqui 2,65 de tamanho aqui. 2,65. Acabei colocando 2,5, desculpa. 2,65, certo? 67, desculpa. 2,67 e dá um Enter. E agora a gente pode fechar isso daqui. Apagar a linha de base e apagar agora o que não nos interessa, que no caso é esse meio e essas linhas que estão cortando a nossa bancada aqui. Então a gente pega o meio, a face do meio, dá um delete. A linha que sobrou dela, um delete também.
Essa face menor, delete também. As linhas sobressalentes dela também não delete. E as daqui, né, entre as bancadas, eu vou dar só um apagar com borracha pra não ter certeza que eu não vou apagar a face sem querer. E agora a gente vai subir a altura dela. Eu vou estar vindo aqui, vou pegar o tamanho da altura dela, que eu não sei de cor. Já faz muito tempo que eu fiz essa bancada, então eu não lembro de nenhuma medida assim de cor. Ela tem 0,85. Ela é bem alta, porque, né, ela é considerada uma bancada alta, por justamente não ter a divisão entre a parte de refeição e da parte de preparo, né, de alimento, mas isso daí vai de projeto a projeto, né. Então vou pegar aqui, vou empurrar e puxar, e vou subir para cima aqui os nossos 0,85. Só que vocês podem perguntar, não, Vitor, mas aí então tem alguma coisa de errado, porque nas fotos aqui a gente tem 15 aqui de centímetros. A parte de alimentação aqui é só pedra, esses 15 centímetros. Então, para que que você fez isso daqui, né? Eu vou estar até, inclusive, eu vou reabilitar aqui rapidamente a parte da cozinha e sala para fazer uma cópia da bancada para vocês terem aqui mais fácil do que na foto, né? Mas aí nesse caso, isso daí a gente vai estar só moldando, a gente vai fazer vários cortes na bancada, né? Porque isso aqui seria como se a gente estivesse fazendo uma escultura de. Vou falar uma escultura de argila, por exemplo. Que a gente a gente tem um bloco principal e depois vai recortando ele. Tô pegando aqui. Vou mudar isso daqui de tag. Pra ter certeza que ela não vai desaparecer. E agora eu posso apagar. Pronto. A gente já tem ela aqui inteira. Pra tá fazendo. Vou estar assando essa daqui na verdade. Pronto. Aqui, ó. Como vocês podem. Nossa, desculpa. É, vocês podem ver, olha, que ela tem vários cortezinhos, olha, não são poucos cortes, tá? Inclusive de gaveta e tudo mais. E até na própria pedra daqui de cima, né? A gente tem um corte de afundamento aqui, de onde é a área molhada da área seca. E isso aqui é super simples de fazer. No caso aqui da pedra, esta área aqui, ela é lisa, né? E a gente tem só 15 centímetros aqui. Então, a gente vai só pegar o tamanho que seria desta pedra. Eu não vou nem estar olhando na foto, vou estar aqui medindo direto. Seria de 0,03, uma pedra bem fina. Então a gente vai estar separando nessa parte que ela não vai ser diminuída, que seria da pedra. Para fazer isso, a gente vai só pegar essa linha daqui de cima e vai copiá-la para baixo, dando um Ctrl e digitando 0,03. Ou então, quem quiser, pode estar pegando a fita métrica, segurando nessa face, arredando para baixo, dando 0,03 e aí criando uma linha anual entre um lado e o outro, ok? Isso fica aí à sua disposição. E aí, com isso daqui, essa área separada, a gente vai estar só arredando ela os 15 centímetros para trás. Então, a gente seleciona a ferramenta empurrar e puxar, seleciona a face, arreda para trás e digita o tamanho que a gente quer de 0,15 e dá um Enter. A gente já fez o nosso primeiro corte. E aí, para não perder o embalo da pedra, com esse corte aqui, a gente já consegue passar todos os locais onde tem pedra aqui. Assim que meu programa destravar. Até agora, alguma dúvida? Ainda tá na parte fácil, né? Que seria. Ainda tá na parte fácil dessa bancada. Tá tranquilo? Pronto. Então, a gente vai estar só passando aqui, gente, a linha. A gente vai pegar essa linha aqui, vai selecionar esse ponto, vai arredar aqui pra frente, sempre seguindo os eixos, né? No caso aqui o eixo vermelho. O próximo é o verde. Vai dando esses
recortes aqui de onde seria a pedra. Porque o armário a gente vai empurrar para trás e, e ainda tem a base do armário que a gente vai empurrar para trás também. Se você quiser fazer um armário diferente, né, empurrar a base também. O bom de estar construindo aqui é que tem coisas que são opcionais. Porque, por exemplo, aqui no caso, a gente arredou aqui para trás para ter um espaço para o pé. Mas se alguém quisesse, por exemplo, não, eu não quero ter a bancada aqui, né? Eu não quero ter. Quero fazer uma mesa do lado de fora, na varanda. Então eu vou e aqui eu não quero ter o cooktop aqui, eu quero ter a pia nesse lugar pequeno aqui. Então você coloca a pia nesse local aqui, diferente do nosso aqui. Aí coloca o cooktop nesse local e como o cooktop demandaria mais espaço de bancada, você poderia usar todo esse espaço de bancada aqui. Seriam as modificações que você mesmo fazeria, né? E aí eu não vou estar passando aqui atrás, pessoal, porque tanto esta face aqui quanto esta face, elas estão em contato na parede. Então não vai ter nada modificado nela. Bem tranquilo de pegar. Então aqui agora a gente vai pegar a divisão do pé aqui. Eu vou vir aqui numa foto que eu consigo estar vendo tanto esse tamanho. Vocês podem ver que tem muitas medidas aqui, inclusive de porta eu deixei todas as medidas. Aqui ó, a gente tem essa próxima foto a gente vai conseguir ver melhor. Dos 60 centímetros que a gente tem, só 52 é de base. E aí, a gente ainda tem aqui, olha, esse recuo da pedra de 0,03 aqui, ok? Então, a gente vai começar afastando todas essas três faces aqui para dentro. 0,03 também. Seria a pingadeira da pedra, né? Da nossa bancada. Então, a gente vai pegar, empurrar e puxar. Eu vou pegar as duas laterais primeiras e depois o fundo, para não deixar nenhuma linha sobressalente. A gente pega essa face, arreda para trás, digita 0,03, dá um Enter. A mesma coisa com essa, 0,03, dá um Enter. E por fim a última, arreda para trás, 0,03, dá um Enter. Aí a gente já tem a nossa pingadeira aqui em todos os lados. Acaba dando essa linha aqui a mais de qualquer jeito, a gente pode estar só vindo até ela e apagando. Beleza? Então, nenhuma dúvida por enquanto eu acho. E Lucas, eu vi que você entrou aí, tá sendo gravado, tá? E aí o que você perdeu aqui agora, você pode estar recuperando depois na hora que ao subir pro YouTube. Então a gente vai pegar aqui agora o pé. Para tá pegando o pé da nossa base aqui, a gente tem que vir aqui e olhar qual que é a altura dessa nossa base. Ela tem 0,075. Eu gosto de fazer. Isso aqui é mais estilo, né, gente? E eu gosto de fazer essas bases com o vão e o armário um pouco para fora, porque isso aqui é um conforto de na hora que você estiver aqui na bancada, você não tá batendo o pé, né, a ponta do pé na base. Mas aí é questão de gosto, de projeto, de dinheiro que você pode estar, de quem tá fazendo essa bancada, né? Então, né, questão de conforto que aí, se vocês quiserem fazer ou não, é opcional, né? A bancada em si é opcional, né? Porque vocês podem estar utilizando as outras da Treasury House. Isso aqui é mais para vocês terem ela ensinada. Então a gente vê a altura dela ali. E aí eu vou seguir agora, eu vou fazer o processo da trena, né? Que eu poderia estar fazendo só copiando a linha para cima. Mas vou fazer da trena agora. Vou puxar a medida para cima de 0,75. Eu fiquei ali, desculpa, 0,075. 0,075. Dou um Enter. Aí eu vou pegar a linha e vou utilizar a linha tracejada para poder fazer isso, de um lado ao outro. E depois eu posso estar pagando essa linha aqui a mais. E basta só a gente fazer isso em todos os lados. No caso aqui eu vou estar só dando continuidade. Assim que o programa destravar.
Eu vou só conferir se essa minha linha aqui, eu prestei atenção se ela ficou na altura certa. Sim. Pronto. Agora que a gente está aqui, né, com a separação dos pontos 75, é só a gente arredar para trás novamente. E aí, né, a gente tem aqui, ó, tem pontos, essas nossas bancadas têm ponto 52. Então, se a gente já tem ali, a gente tem ali um recuo só de ponto 0,5 metros ali para dentro. Então, a gente vai pegar a ferramenta mover novamente, selecionar essa face, arredar para dentro e dar um ponto 0,5 e um enter. A da lateral aqui é a mesma coisa. Ponto 0,5 e um enter. E a do final para dentro, ponto 0,5. E dá um enter. Vai ficar faltando essas linhas aqui. Eu vou dar um delete nelas aqui, para elas não ficarem aparentes. E não dificultar a gente na hora de dar a textura. E vocês podem ver aqui que a bancada em si está praticamente pronta. Falta os armários e esse nosso recuo aqui da pia. Então, vocês querem escolher uma porta para eu estar ensinando? Porque as outras vão seguir o mesmo estilo. Eu não vou estar fazendo todas, inclusive, quanto o nosso tempo, né? E vocês querem escolher ou então eu posso pegar aqui uma porta aleatória para demonstrar? Faça da gaveta, não? Ela parece ser mais Gaveta? Beleza. trabalhada. Acho que se você fizer a mais complicada, a gente vai saber fazer as outras. Porque aqui muda bastante é o tamanho. O jeito de fazer é o mesmo. Por isso que, assim, uma só, eu acho que só alguns exemplos já são necessários, assim. Esse negócio do programa, a gente trava mesmo, porque a questão aqui é a internet, né? Acaba travando demais. É por isso que, né, desde o começo do curso eu falei, cuidado com os móveis e tudo mais, porque na hora que a gente começa a colocar os móveis, o programa começa a travar absurdamente. Então eu tô fazendo a gaveta, mas antes de começar a gaveta, eu vou estar só aplicando a textura, ok? Eu vou estar copiando a mesma textura que está aqui, né? Eu não vejo o porquê. Ah, e para dar textura diferente aqui no pezinho, eu fiz de granito aqui embaixo. Se alguém quiser dar aqui, né, nesse local, eu só estou fechando a linha. Mesmo sempre de textura. Então vou estar copiando aqui todas as texturas. Aqui atrás não precisava, mas eu vou estar colocando só para ficar esteticamente mais bonitinho. Aplicar o mármore. E aí, tomando cuidado para não esquecer nenhum local, né? Como a parte de baixo aqui, ó. As partes de baixo do... não precisa, porque aqui vai ficar encostado na parede. Mas é questão de detalhe, né? E olha, na hora que como a gente tirou as linhas, ficou de uma vez só. Por isso que eu falei que seria interessante tirar as linhas. Não seria necessário. Assim. Prontinho, aí eu coloquei as texturas e aí agora eu posso fazer a porta tranquilo. Vou estar pegando aqui uma foto então da medida das portas. Seria essa gaveta aqui, né? Então, a gente vai começar aqui. Para chegar nessas gavetas, eu vou ter que estar. Como eu estou com as medidas dessas portas aqui, eu vou estar utilizando o tamanho delas aqui para poder ter essa certeza. Também era 0,03, ficou só faltando aqui. Mas todas elas aqui, olha, tem um recuo de 0,03. Então, o que a gente vai fazer primeiramente? A gente vai selecionar essa face aqui. E aí, para facilitar o nosso processo de estar modificando essa face, vocês podem ficar tranquilo que isso aqui depois eu estou explicando direito.
tipo, direito no sentido de com mais detalhes. Mas eu estou pensando aqui como você pode colocar um corte e depois eu explico os demais detalhes de um corte, para podendo facilitar para esse lado aqui não ficar atrapalhando a gente. Na hora que ele destravar, aqui pronto. Na parte aqui de baixo, junto com a fita métrica, a gente tem a opção plano de seção, ok? Que seria os nossos cortes. Quando você clica nela, que nem eu expliquei no primeiro dia de aula, você tem esse quadrado aqui que você está podendo fazer os planos de corte. E aí, eu quero sumir com isso tudo aqui, né? Então, o que que eu posso fazer? O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar o plano de corte paralelo ao que eu quero que soma. Então, nesse caso, é esse daqui. Então, eu vou dar um clique aqui. E aí, ele vai criar esse... Tá acabando a bateria. Pronto. E aí, ele vai criar aqui essa separação aqui, que seria o nosso plano. Só que ele ficou aqui bem na bordinha. E como que a gente corrige isso? A gente tem que trazer isso aqui para frente. Para trazer para frente, é só clicar nessas setas deles. Vai ficar azul. E a gente usa a ferramenta mover. A gente clica em qualquer outro lugar dele para frente e vai arrastando para cá. Vou deixar até aqui. E aí eu posso sair e ficar pro lado de fora. Só que, mesmo assim, o plano de sessão vai ficar atrapalhando a gente de estar modificando aqui. Né? Porque ele seleciona o plano. Então, para não ver ele, a gente vai vir na aba de exibições, ok? E vai desativar só aqui, ó, o plano de sessão e não corte, porque o corte ele vai ficar ativo. Eu tô vendo o corte, mas o plano dele não vai estar ativo. Se eu desativar o corte também, o corte vai sumir. Beleza? Deu para entender? É assim, eu vou estar explicando essa ferramenta melhor no que a gente vai fazendo corte de casas. E que agora é mais só para a gente conseguir modificar a gaveta tranquilo. Tranquilo, então. Aqui, ó. A gente tem aqui esta nossa pasta aqui e a gente vai pegar a ferramenta de equidistância para estar dando aqueles pontos 0,3. A gente clica nessa face com a ferramenta de equidistância e digita ponto 0,3 fazendo linhas para dentro. E aí agora a gente só tem que dividir o tamanho dessas portas, né? Por exemplo, essa aqui tem ponto 57. Então, eu pego essa linha aqui e aí eu uso a ferramenta fita métrica com mover e vou fazendo ela aqui para frente. No meu caso, eu vou usar o mover mesmo. Então, eu vou clicar Ctrl para copiar, arrastar ela para a lateral e dar o tamanho dela de 0,57. E aqui, 0,57. Dessa linha, eu vou clicar Ctrl de novo nessa linha para copiar ela e vou dar uma distância de 0,03. Né? A diferença entre as duas portas. A gente tem mais uma porta aqui de 0,57. Depois, mais uma separação de 0,03. E por fim, a gente tem as gavetas de 0,4. A gente vem aqui, Ctrl e dá um 0,4. Seria aqui as separações da gaveta. E aí, esses locais aqui, ó, essas linhas que eu vou estar apagando aqui agora, elas não existem, né? Que são as duas gavetas separadas, a gente tem esse espaço aqui para poder estar abrindo e fechando a gaveta. Então a gente pode estar apagando elas. Eu não vou estar fazendo aqui, eu vou estar fazendo só mais uma. Vou mover só mais uma linha aqui. E não vou fazer as outras. Tá deixando para depois as outras portas aqui. Quiser, vocês conseguem fazer com mais calma mais tarde, né? E a gente já tem aqui, ó. Vocês podem ver, a gente tem as demarcações das portas já. Falta a gente terminar de fazer uma demarcação de da gaveta. Eu vou fazer a gaveta de baixo, mesmo ela sendo maior, só para aqui não ficar me atrapalhando a visualização na hora que eu vou fazer o detalhe para vocês. Então, eu vou pegar a linha de baixo e vou fazer uma cópia dela para cima. Então, a gente usa o mover novamente, selecionando ela, dá o Ctrl e move para cima, uma medida de ponto 265. Ponto 265, dá um Enter, e aí dá mais um ponto 0,3 para cima, que seria a divisão entre as gavetas, se eu não estiver errado. É ponto 0,2, eu estava errado. Então, vou dar um voltar aqui.
não mover para cima e ponto 02. Dá um Enter. Posso apagar essas linhas aqui que elas não existem. Então a gente tem aqui o gavetão de baixo. Ok? Tudo tranquilo? Eu acho que sim. Então aqui agora a gente vai puxar a gaveta para frente, né? Essa nossa gaveta ela tem de espessura para fora do armário 0.02, ok? Então a gente vai vir aqui e vai utilizar o mover aqui, ou empurrar e puxar. A gente seleciona a face. Assim que o programa destravar. Pronto. Puxa ela para fora, 0.02. E aí, vocês podem estar dando 2 cliques quando vocês estiverem com os outros, né? As gavetas, você dá uns outros 2 cliques e eles vão ficar do mesmo tamanho aqui. Não precisa ficar digitando 0.02, 0.02, 0.02, 0.02 a vida toda. Tá? Então eu puxei aqui, mesmo que também sendo várias gavetas, isso é mais conta o nosso tempo. Fica faltando a gente fazer um detalhe aqui, né? A gente fez a gaveta e ela é um pouco para fora. E aí fica na dúvida. Se você vai querer fazer um puxador, que nem o que eu fiz aqui, que é agora que é a parte mais chatinha do projeto, assim que eu achar ela. Aqui. Seria esse puxadorzinho aqui. Ou então você. Seria uma cava, né? Isso aqui seria uma cava na gaveta. Ou então você usar um puxador convencional. E aí você procura na Tweezer House, tem vários, e de vários estilos. E aí você só colocaria ele onde você quisesse, né? É um puxador. Você vai encontrar, assim, muitos modelos, tá? E não é pouco. Você pode estar escolhendo o seu estilo, né? Você achar mais interessante. E aí, no caso, se você escolhesse um puxador, era só você fazer aqueles cálculos aqui. Apareceu? Você tem vários puxadores. Aí você só faz aqueles cálculos de sempre, né? Eu quero que ele fique no meio, então tiro o tamanho dele, o tamanho da porta aqui, e depois desse ali aqui o tamanho que eu quiser, e por aí em diante. Mas nesse caso aqui meu, como eu quero fazer uma cava, o que eu vou estar fazendo? Eu vou ter que criar aqui uma linha de, como vocês podem ver aqui, ó, de 0,05 metros. Seria a parte lisa dessa nossa cava. Eu não posso aproximar demais, porque senão eu vou começar a entrar aqui dentro aqui, ó, ele vai começar a dar esse erro aqui. Então, acontecer um detalhe pequeno, né? Então, eu vou poder chegar só até aqui. E eu vou pegar a linha e vou estar puxando aqui, olha. Vocês podem ver ali, ó, que tá ali, ó, o ponto ali, ó, o ponto, desculpa, falei várias vezes ponto. Eu vou estar puxando para cá, na direção do eixo vermelho. Posso estar clicando na setinha da direita para travar. Estou digitando ponto 005. Dá um Enter. Criou uma linha aqui e a gente tem o ponto dela aqui. E aí, o que a gente faz? A gente pega esse ponto. E aí, a gente faz aqui esse pequeno. A gente tem que fazer aqui um ângulo de 45 graus, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar essa linha. Pode ser até um pouquinho maior. E vou selecionar essa linha. E aí, eu vou selecionar a ferramenta botar, selecionar o ponto dela que eu quero fixo, que eu quero que seja esse. Aqui. Vou selecionar a extremidade dela e vou girar para esse lado aqui e vou dar os 45 graus. E dou um Enter. Ela vai ficar ali um pouquinho menor, tá faltando um pedacinho. Vai ficar difícil de visualizar para ser um detalhe pequeno. Mas ali, ó. Aí, o que você pode fazer? Você só vai vir aqui e vai completar ela. Você dá um Enter aqui. E aí, para ela ficar na mesma inclinação, vocês passam primeiro o mouse em cima da linha antiga e depois arreda para baixo. Se tudo der certo, vai ficar uma linha roxa. Nem eu vou fazer aqui agora, tá vendo? Para cima é mais fácil de ver, olha. Tem que criar uma linha roxa, que quer dizer que ele está seguindo
a mesma direção da linha de origem, ok? Só tem que tomar um pouco de cuidado para poder estar conseguindo fazer esse detalhe. Justamente quanto a essa questão do corte aqui, que fica dando. E isso é normal, tá, gente? Então, o programa obrigando a gente. Eu acabei acendendo um pouquinho mais para dentro, mas não tem importância que eu posso vir aqui e apagar ela. E aí, com isso daqui, eu vou clicar nessa linha que eu criei, todas as partezinhas dela, e vou mover ela para o outro lado copiando, ok? Vou pegar aqui, clicar nesse ponto, dou um Ctrl e vou arrastar ela para o outro lado aqui, na direção do eixo verde, cliquei aqui. E por fim, eu faço uma linha conectando as duas. Depois disso, eu posso vir no programa destravar. Posso vir aqui com tranquilidade, apagar essa lateral aqui, e aí vai ficar, tá um pouco difícil de ver, justamente com esses bugs aqui, ó, vai ficar um buraco aqui, né? A gente tem essa criação desse buraquinho aqui, inclusive aqui ficou um plano meio cortado, mas vocês podem ficar, mas para corrigir isso é muito fácil. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar uma linha, e aí vão pegar deste ponto, do ponto de baixo que a gente tinha criado, aqui, no caso, nessa extremidade, a gente seleciona para ficar na direção do eixo verde e vai estar colocando aqui de baixo novamente. Aí, ó, ele vai fechar tanto o plano inclinado quanto esse daqui de cima. E aí basta só você vir aqui e aplicar a textura. Opa, desculpa. Era para copiar, acabei aplicando errado. É só você aplicar essa textura ali. Esse aqui, né, já seria o fechamento aqui, tudo bonitinho. Inclusive, você não teria essa linha aqui, né? Aqui só ficou de uma demarcação. E a gaveta seria até aqui embaixo, né? Você não teria isso aqui de gaveta, você teria isso aqui de madeira em si, né? E aí esse processo seria repetido em todas as gavetas que você fizesse. Por isso que eu tô falando que não iria mostrar, porque é muitas gavetas, né? E é o mesmo processo. Não vejo por quê. Vou estar excluindo o plano aqui agora, eu reabilitei ele, plano de sessão, e excluí ele. Só selecionei excluir. Então, dúvidas nessa parte dessa cava da gaveta? Eu acho que não. Então aqui, pessoal, fica faltando a gente fazer aqui, seria aqui no caso, a gente fazer essa separação aqui, né, da nossa pia aqui e colocar os móveis, essas partes aqui para dentro. Isso daqui, olha, não tem segredo. O que você vai estar fazendo, eu vou estar demonstrando na cuba, mas fazeria a mesma coisa nessa parte lateral, ok? O que a gente vai fazer primeiro? A gente vai pegar aqui as medidas, que seria desse lado. Aqui, ó. Seria isso daqui, ó. A gente tem aqui primeiro, a gente tem que fazer uma linha aqui para separar a área molhada da área úmida. A gente cria essa linha, depois a gente vem e vê qual que é o tamanho dela aqui. Ela tem 1,28 a partir desse 1 centímetro que a gente deu aqui. Então a gente vem, clica nessa linha que a gente criou, com mover, dá um ponto para cá e dá um ponto, esse ponto 0,1 que a gente teria criado. Ok? Ponto 0,1 e dá um Enter. E aí, a gente dá essa distância de 1,28. Dá um Ctrl aqui também, arreda para lateral e 1,28. Dá um Enter. Ela criou a linha aqui do outro lado. A gente pode apagar, inclusive, essa linha aqui, final aqui, ó. Essa linha aqui que ela não deveria existir, ela foi só de marcação.
E a gente só faz a mesma coisa com essas outras duas aqui, para estar dando esse fechamento aqui, ó. É a mesma distância de 0,01. A gente pega o mover novamente, arreda para frente, 0,01 e dá um Enter. Faz a mesma coisa com o outro lado. Seleciona a linha, mover, Ctrl, arreda para frente, 0,01, dá um Enter. E depois apaga o final de linhas excedentes. Op, apaguei a linha errada. De novo. Pronto. E aí, basta a gente descer essa parte da área úmida aqui, que a gente necessita, né? Que tem esse detalhe aqui de 0,01 também, porque isso aqui é só para água, né? É uma barreira da água. A gente vai pegar o mover, o empurrar e puxar. A gente já tem um retângulo fechadinho aqui. A gente pode arredar isso daqui para baixo e dar um 0,01, dar um Enter. Eu acho que deu. Peraí. Já não tinha dado. Prontinho. Deu 0,01 ali. E aí, basta a gente colocar a pia. E aí o processo de colocar a pia e colocar o fogão, ele é basicamente o mesmo. O do cooktop e do desculpa, do micro-ondas é o mesmo dos móveis, né? Só que em vez de você estar colocando no chão, você está colocando em cima da bancada. E aqui da pia, você só vai ter que fazer um buraco de onde que você tem essa pia. Você vai ter que baixar a pia que você quer primeiro. No caso, eu baixei essa daqui, vou estar até inclusive copiando ela aqui agora. Aquela. Ctrl. Copiei ela aqui. Vou desfazer esse grupo da bancada. Só para conseguir pegar ela. E eu vou estar até inclusive apagando. Gente, vocês mataram minha aula. A internet caiu. A televisão ligada, celular ligado, derrubou minha aula. Caiu, mano. Gente, vai demorar. Acho que voltou. E caiu. Voltou. Ah, mas vai demorar ainda. 19h23. Tem uns minutinhos aqui ainda, mas depois eu ainda tenho que terminar de fazer. Eu aqui saio daqui da frente do computador só 8, 8h30, porque eu tenho que fazer umas finalização aqui. Vocês podem ir, não dá pra eu ir não. Agora eu vou fechar aqui porque o povo está me esperando. Voltei, gente, me desculpa aí. Tem muita gente aqui em casa, a internet não aguentou. Eu parei na parte de
É de copiar a pia, certo? Isso. Isso mesmo. Então, voltando aqui ao programa. Desculpas aí, pessoal. Então, você teria que primeiro baixar na Treasure House a pia que você quer. Nesse caso aqui, eu já peguei essa pia padrão, eu já deixei uma distância para ela mínima, né? Que seria de ponto 12 para o ponto 18 desse lado aqui. Mas isso daí depende também do modelo que você quiser. E o que você teria que fazer aqui no caso? Você teria que fazer um buraco nesse local aqui, de onde seria sua pia, para que não ficasse dando nenhum erro de textura nem nada. E como que você faz isso? Você tem que copiar a volta que existe na sua pia. E para isso é um processo um pouquinho chato de fazer, mas é simples. O que você vai ter que fazer? Vai entrar no bloco da sua pia. E aí, entrando no bloco da sua pia, você vai ter que selecionar as laterais. É um pouco chato? É demais. Somente em locais quando você tem uma pia, você escolher uma pia que é redonda, você vai ter que, né, pegar pedacinho por pedacinho. Nesse caso aqui, como é uma pia quadrada, ficou mais fácil. Eu só selecionei os quatro lados delas. E eu vou copiar esses quatro lados. Eu vou dar um mover nela com o Ctrl. Então eu coloquei aqui pro lado de fora. Eu saio desse grupo dela. E aí, como essas linhas aqui estão dentro do grupo da pia, eu vou desassociar o grupo da pia. Vou tirar o que eu não quero, né? Que seria isso daqui. E vou adicionar novamente o, o que ficou faltando. Eu vou criar um grupo novamente da pia aqui. Ficando aqui só com essas extremidades dela. E aí não tem segredo. A gente vai pegar essas linhas, vai mover para o canto da pia aqui. E ainda com elas selecionadas, né, a gente move elas de local pro tamanho exato. Eu só esqueci de criar um grupo temporário na pia para poder fazer isso, senão você não consegue arrastar a linha. Vocês me desculpem. Eu vou criar um grupo temporário na pia, criar um grupo. E aí agora eu consigo arrastar essas linhas aqui sem medo ali em cima. Vou dar um mover para essa área aqui. Eu seguro aqui e agora eu dou essas distâncias aqui, de ponto 12 e ponto 18. Eu movo ela para o lado ponto 18. Ela acabou sumindo, não entendi por quê. Pronto. Agora sim, ponto 18, dou um Enter. E agora arredonda para frente os nossos ponto 12. Do ponto 12 e dou um Enter. E aí agora eu desfaço o grupo que eu tinha feito da pia. E acaba que essa linha aqui, ela começa a pertencer, de início, ela não pertence, né, a essa pia aqui. Então a gente só faz uma nova linha em cima. A gente pega, a gente faz uma nova linha dessa daqui, ou então tenta arredar ela novamente, apaga um lado dela. Eu acho que isso é sempre mais simples, né? Por exemplo, apagar esse lado dela aqui, e aí eu vou estar fazendo um novo lado, utilizando esse lado antigo aqui, ó. Aí ela vai fechar, ok? Porque em superfícies circulares, mesmo que não pareça, são várias repartiçõezinhas. Então você acaba pagando uma e aí você só precisa refazer ela. Agora com isso daqui, olha, eu posso vir aqui e dar um delete. E eu tenho o buraco da nossa pia. E aqui dentro tudo oco, tudo vazio, mas não tem importância porque não são gavetas que dá para você utilizar. Depois disso, eu escolho, eu pego a minha pia novamente e vou estar escolhendo aqui o local onde ela vai estar sendo encostada, né? No nosso caso, essa pia, ela vem aqui bem rente ao balcão, então eu pego no, na esquina dela mesmo e coloco ela bem aqui, que seria uma pia de embutir, no caso. E eu posso tirar a seleção aqui e ela já está instalada corretamente. E aí, pro, pro meu, pro meu forno, seria o mesmo caso. Eu estaria aqui pegando o tamanho do forno, que ele é de, né, eu venho aqui, eu vou medir o tamanho dele aqui.
E aí eu falo, eu quero que ele fique bem no meio, né? Então eu teria que medir aqui o que sobrou, me sobrou de espaço, no caso, porque, por exemplo, aqui eu vou vir aqui, e aí eu sei que isso daqui tem o tamanho total de. A gente tem aqui ponto 74, ponto 74,50. E de largura a gente tem. Pegando aqui mais para o lado. Pegando aqui. A gente tem os ponto 96, aí a gente pegaria o tamanho do nosso fogão, descontava, né, o tamanho do nosso fogão, desses ponto 96 e 1,75 e fazia o cálculo do centro, né? Depois entrava no grupo do fogão, pegava o do forno, desculpa, pegava as laterais dele, arrastava para fora do grupo, aplicava na parede, fazia o buraco e encaixava ele nesse local. E aí, o cooktop e o micro-ondas não tem necessidade porque eles são só em cima, né? Então você só vai arrastar ele até o local que você quiser. E até formar a sua bancada do jeito que você bem entender, do jeito que você achar mais legal, né? Você pode estar modificando aí, você pode estar modificando o tamanho dessas gavetas, né? Você tem todas as medidas aqui no caso, do tamanho original dessa bancada, né? As únicas medidas que não podem ser mudadas, no caso aqui, é isso daqui, né? Se for utilizar essa bancada, porque isso aqui é o tamanho de encaixe dela na parede. Todo o resto você consegue mudar, né? Que aí já fica por questão de design. Então, assim, no mais, é isso. Alguma dúvida? Eu acho que não, né? Então, eu vou estar parando a gravação aqui. E, não, antes de parar a gravação, então, boa noite aí pra quem quiser sair e tudo mais. Bom final de semana, né? E terça que vem eu explico a finalização, né, de montagem de cenas e passo a tarefa de cenas suas, para vocês conseguirem ir lá já com todos os móveis prontos, né, que até terça eu acho que dá para montar, se não der a gente prolonga esse prazo, não tem importância. E e aí, quem quiser que ficar aqui agora para ver como que faz essa montagem da parede, eu vou estar fazendo aqui também, ok? Isso fica, que foi, né, da parede de curva que foi pedido, que ela é bem simples. Eu vou estar pagando isso daqui, que eu vou estar utilizando aqui também. É, né? A parede de curva, ela é bem simples. Como que a gente, qual que é o problema dela em todo esse projeto aqui? O problema dela, nesse caso, é que você não consegue utilizar o empurrar e puxar. Então, você vai ter que desenhar ela manualmente. Como você faria? Você pegaria, primeiramente, você criaria um arco no chão. Vamos dizer um arco, gosto de usar o arco de 3 pontos, de 2 pontos. Que você escolheria o local que você quer iniciar ele, o tamanho que você quer, então fica fácil, né? Você quer uma parede de 2 metros, então você tem a parede de 2 metros aqui. E aí, agora você só dá a curvatura dela, né? E seria esse raiozinho aqui dela. A distância, né? Deixa eu só ajeitar minha câmera, desculpa. Essa distânciazinha aqui, ó. Eu vou dar pouca distância, eu vou dar aqui. Essa distânciazinha aqui. E aí, para você fazer uma parede de curva legal, você pode ver que esse arco ele ficou bem facetado, tá vendo? Para você não ficar com o arco tão facetado, você pode vir aqui na opção de informações de modelo e aí você tem aqui, ó, segmentos. Você vai aumentar esse número de segmentos. Aqui tem 12, eu vou colocar o dobro, eu vou colocar 24. E eu clico pro lado de fora e você pode ver que o arco ficou bem mais suave. Você também pode fazer isso antes de aplicar o arco. Você pode clicar na parte da criação do arco. E aí, antes de você clicar no chão, você pode ver que aparece na parte de baixo escrito lados. E aí, é só você digitar antes. Eu quero um arco que tenha até 50 lados. E dou um Enter. E aí, agora, sim, eu vou criar o tamanho do meu arco e vou já fazer aqui, ó. E ele já vai ficar um arco bem lisinho de 50 lados, né? Que é uma curvatura que tem 50 lados fazendo ela. Eu não aconselho passar de 48 por aí, até 50 ainda vai. Porque mais que isso, você tem pouco mais, você não ganha mais, muitos mais detalhes e pesa muito mais.
Depois disso, que você fez isso daqui, você teria que criar uma cópia deste arco para cima. Então, no caso, eu vou pegar um mover, vou dar um Ctrl e subir ele para cima, né? Ao tamanho da parede. Se fosse uma parede de 2.8, então eu colocaria 2.8 e dou um Enter. Ele criou essa altura. E aí basta só vir aqui e fechar essas duas laterais para ele estar criando a minha face curva. Eu acabei colocando algum ponto errado, ela não fechou. A gente vai vir aqui novamente. É porque essas partes de parede curva aqui, ela dá esse problema. Ela geralmente dá esse problema de não fechar, do programa ele não entender isso daqui foi um. Acho que é porque também eu coloquei duas. Isso aqui foi um plano calculado, sabe? Tem muito desse problema de que ele não entende que aqui tá fechado. Então você tem que. E não é do próprio programa isso aqui geralmente, sabe? Geralmente você usa plugins para estar fazendo essas paredes curvas. Como eu não tô conseguindo fechar ela aqui desta maneira, eu vou estar. Aqui eu fecharia o plano, tá vendo? É, Como eu não tô conseguindo fechar ela aqui dessa maneira aqui agora, eu não tô entendendo por que que não está fechando. Peço desculpa. Aqui, ó. Tá vendo? Ela ainda não fechou. Ela fechou esse lado aqui, mas ela não fechou a lateral. Eu posso tentar distorcer esse plano. Ah, desculpa. Foi tudo eu e minhas loucuras. A gente vai fazer o que aqui então? Como não tá fechando esse arco aqui. A gente vai pegar a ferramenta aqui, ó, Me Siga, que é uma ferramenta que eu vou ensinar para vocês melhor ela no na parte de escadas. A gente vai pegar esse arco nosso, que está com ele selecionado, e vai vir aqui na ferramenta que fica aqui junto com o empurrar e puxar, que é o Sign. E aí, a gente tinha selecionado esse local aqui, a gente só seleciona o local que vai passar, que no caso seria essa linha aqui, olha. Então a gente seleciona ela, e aí ele não está deixando selecionar. O programa travou. Acho que é por conta disso tudo aqui. Seleciona a linha toda, ok. Vou dar um Me Siga-me e vou clicar nesta linha daqui de cima. Desculpa aí, pessoal. É um probleminha danado essa ferramenta Me Siga, porque tem hora que ela vai, tem hora que ela não vai. Ela é uma ferramenta muito temperamental. E ela não tá indo. Pera aí. 2 minutinhos e eu vou terminar ela. Eu vou terminar, vou fazer essa face aqui. E vou tentar puxar ela a partir dessa face. Selecionar a face, ferramenta e vou dar um Me Siga-me aqui. Aí, ó. Foi, olha. Eu acabei criando aqui a face, tá vendo? Com o curvo. Eu cliquei, né? Eu cliquei nessa face aqui, no Me Siga-me. Cliquei na face que eu queria e nessa linha aqui, ó. E aí ela criou a parede curva desse lado. Só bastaria a gente apagar o que ficou faltando aqui, ó. A gente teria a ferramenta curva, a nossa parede curva. O que faltaria é a gente pegar isso daqui, clicar em mover, e eu vou criar uma cópia dela para trás, na espessura da nossa parede, ponto 15 no caso. E aí, agora eu fecho essas linhas aqui, olha, de fechamento lateral delas aqui, para ela ficar tudo certinho. Fechou ali no chão, falta só fechar aqui em cima. Prontinho, olha. E aí você pode falar, ah, mas ficou meio facetado, né? Dá pra ver, eu vou até inverter a face. Dá pra você ver aqui umas divisõezinhas. Pra você arrumar essas divisõezinhas que dá pra você ver aqui, você clica com o botão
Você clica em cima dela, vem com o botão direito e vai ter uma opção aqui, olha, de... Desculpa, você vai... Informações de identidade, eu acho que é mais fácil de você ver essa seleçãozinha. Que é suavizar faces. É, aqui, ó, apareceu. Weld Edges, não, que seria suavizar as faces. A gente clica nela, era para ter aparecido um controle aqui, de que ele ia deixar isso aqui tudo mais lisinho. Agora eu acho que eu consegui. E geralmente a gente tem muito isso em nossa avisar arestas. Agora eu acho que ele entendeu o recado. Tem nosso avisar arestas que ele vai ficar mais lisinho. Eu não, aqui ela já tá no máximo que o programa aguenta, né? Mas em locais onde você tem muitos quebradinhos, né? Eu vou estar ativando aqui o K para vocês verem. Aqui, olha, já tá no máximo, você não tem nenhuma divisão. Mas na de trás, geralmente, você tem vários. Ah, não, desculpa, eu vou a geometria oculta. Olha aqui como que isso aqui é tudo super separadinho, tá vendo? E aí aquele nosso suavizar faces deixa isso aqui mais suave. Pra não, na hora da edição não ficar tão grotesco assim. Mas como a gente aplica uma textura em cima, geralmente não acaba ficando tão ruim não, tá vendo? Ele ficou bem tranquilo. E deu pra entender essa parte da parede curva? Vocês me desculpam porque deu uns probleminhas na parte da parede aqui, mas é isso. Pra fazer uma parede curva, você segue mais ou menos esses detalhes assim. Deu para entender sim, obrigada. Por nada. Então, eu acho que é isso, pessoal. Boa noite pra vocês e nos vemos até terça, né? Um bom final de semana pra todos vocês e sorte com projetos. Qualquer coisa, só chamar. Obrigada, boa noite. Boa noite. Obrigada, boa noite. Até terça. É terça, obrigada.